nós chamamos especialistas para conversarem com a gente. Nós vamos bater um papo com o papai e com a mamãe. Vamos conversar com a mamãe, começar iniciando agora com a mamãe do Pedro Vitor. E eu convido você que está assistindo o nosso programa para fazer parte desse bate-papo. Primeiro, é um prazer estar recebendo vocês aqui, tudo bem? Tudo bom. Oi, Pedro Vitor! Fique à vontade, tá bom? Aqui é o seu mundo onde você vai ficar. Deixa ele à vontade, papai. Se tiver que levantar, quer acompanhar ele, pode levantar, fica à vontade. Aqui no nosso programa a gente quer que você se sinta em casa, tá bom? Fica tranquilo. Bom, a Tassiana Oliveira, né, e o papai Paulo Vitor Souza são os pais do Pedro Vitor. Ele tem 4 aninhos, presta atenção, 4 aninhos e é autista. Ele ganhou o concurso Mini Baby Universo 2023 e usa as passarelas para representar as nossas crianças com autismo, que elas podem sim fazer o que quiserem. Por isso, deixa ele à vontade, né? Sim. Tudo bem, Tassiana? É um prazer estar bem. recebendo você aqui e recebendo o Pedro, nosso lindo, e também o Pedro pai. Deixa ele à vontade, deixa ele à vontade. Não tem nadinha. Eu queria que você me falasse um pouco do Pedro, me contasse um pouco da história do Pedro, de tudo que vocês têm vivenciado até hoje e dessa luta, né, dessa batalha do dia a dia, mas que a gente vê no olhar de vocês dois, que envolve muito amor, muito sentimento e muito cuidado, mas principalmente o desejo dele fazer parte de tudo. Viver o que muitas vezes as mães impedem que os filhos vivam, né? Isso. Conta um pouco da história do Pedro pra gente. Então a gente teve o diagnóstico dele. Pronto! Ei! Parabéns! Leva a plantinha. Tem nadinha, tia Vânia. Minha gente, o que aconteceu? Vai cair outro? Será? Não, papai não deixou. Olha ele sorrindo. Não sabia, né? Pensou que só vinha a planta. Fica à vontade, pai. Deixa ele pegar a plantinha. Se ele quiser a plantinha, vem pegar a plantinha. Pega a plantinha pra você. Pode deixar, papai. Pedro, pega a plantinha. A planta, Pedro. Deixa eu pegar a plantinha pro Pedro. Deixa eu pegar aqui pro Pedro. Olha, Pedro, pega a plantinha. Dá a plantinha pro papai. Isso! Pronto! Gente, papai, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Pronto. Pode ficar à vontade. A gente vai conversando aqui para você contar um pouco da história do Pedro. Então ele teve o diagnóstico com 2 anos. Pronto. Com 2 anos e ao mesmo tempo ele estava participando do concurso, que foi do Mr. Baby Piauí, quando ele foi eleito, né? Aí, em 2022, ano passado, ele foi eleito Mr. Baby Brasil. Sim. E agora, em março, foi o Mr. Baby Universo. E o que a gente queria mostrar, né, é que mesmo com o autismo dele, não é uma limitação. Qual é o grau do autismo do Pedro? Como ele ainda é pequenininho, ele não tem grau ainda. Ah, tá. Então, o diagnóstico dele é autismo infantil. Sim. Né? Porque, como ele tem apenas 4 anos... Gosta de fazer, pra ele tudo é muito normal de mexer, ele ainda tá aprendendo muitas coisas. Por isso que a gente diz, deixa à vontade, porque o papai e a mamãe sabem a hora de intervir, né? Mas a gente gosta de deixar à vontade, até porque as pessoas precisam entender que tem situações... Assim como toda mãe, todo pai que vai se preocupar com determinadas situações, até de um filho que não tem autismo, para não se machucar, né? A gente está recebendo também aqui junto com a gente, vamos já conversar com ela, a psicóloga, né? A psicopedagoga, que é a Marcibele Fernandes. Ela já está aqui e vai bater um papo com a gente. Eu achei interessante, porque no momento você pode deixar ele pegar a plantinha, e ela estava lá do outro lado, não, deixa ele pegar a plantinha. Qual é a nossa preocupação? É que ele não se machuque, né? E que ele não venha fazer algo que venha trazer problemas para ele, né? Mas fora isso, ele tem que ficar à vontade no ambiente para ele se sentir tranquilo. E vai ter momentos que ele vai parar? Vai. Vai ter momentos que ele vai, por exemplo, entender que ali ele pode ou não, mas isso tudo é com o decorrer do tempo. E quem vai poder conversar um pouquinho sobre isso com a gente vai ser a psicóloga, a psicopedagoga. Mas eu queria que você continuasse me falando do histórico do Pedro,
Quando foi que vocês tiveram essa iniciativa? Vamos colocar o Pedro na passarela, vamos colocar o Pedro para vivenciar situações que ele também pode. Ele tinha 1 ano e meio para 2 anos, Sim. mais ou menos, que a gente colocou ele no concurso, que foi aqui o do Piauí. Aí, né, como eu falei, ele foi eleito, né, o Mr. Baby Piauí. Com isso, ele teve a oportunidade de ir para o Brasil, para o Mr. Baby Brasil, Sim. que também foi eleito no ano passado. E aí hoje, Mr. Brasil, Isso, né, Baby, agora... E foi eleito esse ano o Mr. Baby Universo, no Peru. Nossa, e aí, me conta, como tem sido os dias dele, o que você tem percebido nessa evolução do Pedro? Ele está participando do que muitas mães às vezes não querem que os filhos participem, porque acham que não é para eles. Muita mãe tem vergonha, né, de mostrar. Quando sabe que o filho é autista, não quer mostrar. Eu já penso o contrário, tem que mostrar que ele é capaz. Sim. Não só ele, como todos os outros. Sim. São capazes de fazer o que quiser. Mister, médico, advogado. Então, o que quiser seguir, tem a capacidade de seguir. Muito bom. E para você e para o papai do Pedro, o pensamento é igual. Sim. E isso é que é importante. Nós vamos conversar agora com a Marcibele Fernandes, psicopedagoga. Ela, na verdade, gente, ela é especialista, tá, em autismo e mãe de uma criança autista, não é isso? Sim. E ela pode sim dar um depoimento pra gente sobre ela ser mãe, né, atípica, e também sobre o desenvolvimento intelectual do próprio filho, motor, a importância, né, dessa socialização nesse processo que de uma certa forma vai trazer bem-estar para a criança. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanusa. E espaços como esse, né, é muito importante, porque cada vez mais a gente falar sobre autismo, mais as pessoas, né, vão entender, vão compreender esse universo, né, que para nós é difícil, é prazeroso, mas a gente precisa de apoio, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Para compreender essa busca sensorial, foi o que ele fez, né? Ele queria tocar, queria sentir. Só que ele não sabia que iria cair. Exatamente. Aí por isso precisa das devidas intervenções no tempo certo, de forma precoce, com a orientação dos pais. Tem que ter essa orientação parental para que os pais conduzam, para que os pais não se desesperem, né? Sim. Estejam apto a responder à sociedade, de que forma eu posso ajudar, né, acolher aquela criança, né? Marcibele, muito bom você falar sobre isso agora, porque assim, em situações adversas como essa, estamos num programa de televisão, onde a nossa querida entrevistada está aqui conversando com a gente para falar sobre o autismo, mas também falar sobre a participação dele e a gente poder, de uma certa forma, ajudar outras mães que estão do outro lado. E que quem tem um filho autista entende perfeitamente bem, mas quem não tem também precisa entender. Exatamente. Precisa ter essa empatia, precisa ter esse cuidado, esse zelo. E neste mês de conscientização, né, sobre o autismo, é que a gente precisa vivenciar essa situação. Exatamente. Gente, aconteceu. Quantas vezes, não é verdade, Ed? Caiu aqui com outras pessoas sendo entrevistadas. O que eu quero dizer para vocês? Já aconteceu com o Gustavo, viu, mãe? Que é cinegrafista. Já aconteceu com o José. O José, essa semana eu chamei o José para vir comer um doce aqui e ele derrubou o nosso vasinho porque triscou. Então, assim, não é algo que tenha acontecido com teu filho. Aconteceu já com outras pessoas. E o que a gente precisa entender, e que eu acho muito interessante a nossa psicopedagoga passar essa informação, das intervenções, beleza, que tem que ter, e a gente vai entender a partir de que idade dentro do autismo a gente pode, o pai, a mãe e até mesmo as outras pessoas poderem, essa rede de apoio poder ajudar nessa intervenção. Foi até bom isso ter acontecido. Isso, né? foi ótimo. Os cuidados que tem que ter e ao mesmo tempo a gente poder tranquilizar a mãe. Você tá num programa de televisão tranquilo, leve, o Bom Dia é leve e assim tem que ser os demais programas para receber o teu filho, para receber o filho de outras pessoas, para os entrevistados entenderem que acontece na minha casa, na tua casa, no programa de televisão e que isso, gente, não é algo, ai meu Deus, não, beleza.
caiu. O que eu mais fiquei admirada é da serenidade da mãe, né? Super tranquila. Que ótimo! Não se desorganizou, Sim. não chorou, porque... E manteve a rede de apoio Exatamente. na sintonia. Na Você percebeu? sintonia, sim. Ela olhou delicadamente para o esposo, né? E ele Exatamente. gentilmente foi lá para Perfeito. observar. Isso também ajuda, né? Muito, muito, muito. A família tem que estar junto, né? Receber o diagnóstico não é só da mãe, né? Sim. Esse dever é do esposo, é do tio, é do avô. Então, a família tem que estar toda envolvida, E essas né? situações acontecem. Você vai encontrar crianças, né? Que de uma certa forma... De novo. Agora ele quer sair na TV. que de uma... Pai, fica à vontade. Isso não vai atrapalhar a nossa conversa. Pode entrar no estúdio, tá? Que de uma certa forma a gente sabe que essas limitações elas vão ter que, de uma certa forma, em algumas situações, ter que acontecer, né? Sim. Assim, fica limitado em alguns espaços, né? Porque como ele não tem aquele... Esse discernimento, do né? perigo, né? Do perigo. Pra ele tudo é muito interessante, muito engraçado. Ele tá buscando sensorialmente, né? Então, às vezes, o som desorganiza, que tá muito silencioso, para ele tá ficando à vontade, né? Mas tu percebeu que ele passa por perto das plantinhas e ele olha pro papai. Papai, exatamente, é a referência, Como né? quem dizer, pá. É por isso a necessidade dos pais estar sendo orientados, né, por especialistas mesmo na área, para que tenha a condução correta, porque eles podem evoluir, conseguem evoluir. Temos exemplo aqui dentro da própria casa, né, de que autistas podem chegar a ser uma produtora, pode ser chegar um médico, enfim, do jeito deles, né? A gente olhar para a particularidade de cada criança, né? No seu caso, seu filho tem quantos anos? Hoje ele já é um adolescente, ele tem 13 anos, né? Então eu passei por tudo isso, né? Essa hiperatividade, correndo, enfim, né? Enfrentando os preconceitos na sociedade, em todos os espaços, mas quando a gente vai, com o tempo, passando por esses momentos, a gente vai se fortificando. Vai se fortalecendo, né, mãe? E acreditando, porque o nosso filho dá a resposta quando as terapias funcionam, né? Isso que a gente precisa chamar a atenção do pai e da mãe que está em casa com um filho autista e que não quer nem sair de casa. Não quer levar o filho para estudar, não quer levar o filho para fazer as terapias. Acha o seguinte, não, vai ficar em casa comigo aqui, eu sei. Essa super proteção. Vamos falar sobre isso? Por medo disso, Sim, né? com medo disso. Dele- Com medo do que Do medo as dele ser ele pessoas podem pensar, falar ou se comportar. Mas, na verdade, eu preciso passar por Sim. esses momentos, né? Preciso passar para eu aprender como conduzir. Até Como a porque sociedade- vai observando, né? Observando como é que ele se conduz em determinados locais, como é que ele fica no shopping, como é que ele fica na praça, ele se desorganiza com o som. Então, eu tenho que oportunizar a ele essas Com pessoas experiências. estranhas, né? Com O- pessoas que ele não estão no convívio dele. O lema no ano passado era autista em todo lugar, né? Então a gente fala a mesma voz até hoje, é agora, é todos os dias. Lugar de autista é em todo lugar, é na igreja. Ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Antes do diagnóstico, ele é o meu filho, é o seu filho, né? Olhar ele como um ser humano mesmo, é o meu filho, é o Gabriel, é o Davi, é o Aquiles. Então eu não coloco nunca o diagnóstico à frente, né? É o meu filho. Eu vou falar agora algo que talvez vai chocar quem está em casa assistindo o programa. Mas quando a gente fala de autismo e quando a gente fala em terapias, eu penso que quem está do outro lado é que tem que fazer terapia para se preparar com quem vai dar atenção, carinho e amor. Porque, sinceramente, quem está do outro lado é que tem que entender. Exatamente, é desafiador, principalmente Né? nas escolas, né? Sim. Desafiador mesmo, né? O nosso maior desafio são as escolas. Sim. Porque é um universo novo, com pessoas que gritam, que batem, que correm, a sirene tocando, professores que não são capacitados, que precisam dessa capacitação para ter esse olhar inclusivo, porque já vencemos uma etapa, Sim. que é aceitar o aluno na escola, né? Então vamos para a seguinte etapa, que é dar condições na particularidade daquela criança, olhar ele, ter um planejamento individualizado para aquela criança, para que ele se desenvolva. Estudo, até no intervalo, né? Onde ele possa brincar. A maior dificuldade que eles têm é socializar. Está no topo da tríade, né? O que hoje, você como psicopedagoga, você como mãe, o que vocês podem falar a respeito do que se precisa ter mais para que a gente venha dar qualidade para a vida dos nossos autistas? Mãe. Mãe.
O que você sente? O que mais te incomoda e que pode outra mãe, ouvindo você falar, dizer, eu também passo por isso? É realmente a falta de inclusão em todos os lugares. Se fala muito, mas não tem essa inclusão. Se fala muito em inclusão, mas na prática não tem ainda, né? Totalmente. É o tempo todo, fique no seu lugar. Se comporte da forma como tem que ser. O mundo dele, né? Fala muito sobre o mundo dele. Não existe o mundo dele. O mundo dele é o mesmo nosso mundo, né? Ele está com todos nós. Então, isso é inclusão. Eu olhar a particularidade, compreender, mas respeitar a particularidade dele. O que falta para nós ainda? Existem muitas leis do papel, né? Precisam sair do papel. Eu preciso garantir o direito do meu filho à inclusão, a material adaptado, a um acompanhante em sala, quando eu adentro o Ministério Público, quando eu vou atrás dos direitos. Então, eu tenho que estar sempre recorrendo ao Ministério Público. Comigo aconteceu isso, onde meu filho teve, né? E tem hoje um acompanhante especializado, tem todo esse aparato na escola. Mas nem todo mundo tem a condição, principalmente financeira, de estar com pessoas para acompanhar. É aquela história, se fala muito de direito, mas a gente fica, de uma certa forma, meio desconfortável, né? Porque muitas pessoas têm seus filhos em casa e não têm esse acesso às terapias. O tratamento é muito caro, porque não é só tratar o autismo, a gente trata as comorbidades, né? Sim. Eu vim atrelada às comorbidades, é TOD, é hiperatividade, é seletividade alimentar, é uma gama, né, de comorbidades onde a mãe com o tempo vai evoluindo e vai esse processo percebendo. Intelectual tem que ter um apoio, o motor tem que ter um apoio. Exatamente. Ó, as crianças na primeira infância não se tem psicomotricidade, né? As mães estão estudando, as mães estão fazendo terapia ocupacional para dar esse apoio em casa. Enquanto eu estou em casa com meu filho, eu tenho que estar trabalhando a motricidade fina, a motricidade ampla, para quê? Para dar garantias quando ele chegar na escola, ele consiga pegar no lápis, ele consiga brincar numa rodinha. Então a mãe está se especializando cada vez mais. São mães especialistas como eu tive que estudar, né? Para poder compreender esse universo, né? E ajudar não só o meu filho, mas ajudar o irmãozinho que também sofria, porque viu o irmão daquele jeito, se desorganizava. E não sabia como lidar. Se comportar, né? Então a mãe, infelizmente o pai dele não conseguiu caminhar junto comigo, então deixei ele seguir o caminho dele e fiz isso. A gente se fortalece, a gente chora, a gente se revolta, mas a gente precisa passar por essas fases para quando a gente chegar nesse momento, é a hora da luta, é a hora de eu buscar os direitos. Eu não tenho como pagar, mas existe o Ministério Público para isso, né? A Defensoria Pública é para isso, né? Hoje nós temos a OAB também, tem uma comissão que a gente pode recorrer também, né? É buscar mesmo a divisão de inclusão do Estado, do município, enfim, tem a promotoria da educação do Ministério Público que a gente pode estar recorrendo, então a gente não está só. Nós temos uma rede de apoio. A família de pessoas com autismo, ela nunca está sozinha, né? Tassiana, quando você pensou em colocar seu filho para participar, por exemplo, de um concurso como esse, o que você sentiu quando você levou ele para participar a primeira vez? Ele, Pedro. A primeira vez, a gente ainda não tinha o diagnóstico. Sim. Então, para mim, foi mesmo por participar, porque a gente achava ele uma criancinha bonita, vamos colocar. Então, ele participou pela primeira vez sem você saber que ele tinha autismo? Isso. A gente estava, assim, investigando. Sim. Né, a primeira vez que ele participou. Agora, já no segundo, que foi do Brasil, aí sim, a gente já tinha o diagnóstico e agora também. Mas o primeiro a gente não sabia ainda. A gente desconfiava, mas não tinha o diagnóstico. Como é que ele participa desse momento? O que você sente ao vê-lo participando? Ele para com você, naquele momento que ele está ali, ele consegue conviver bem com muita gente perto? Porque tem os assédios, né? Gente, que são aquelas pessoas que querem tirar foto, querem abraçar. Como é que ele lida com essa situação? Ele leva na brincadeira, como ele estava fazendo aqui, né? E eu também não faço assim para ele levar a sério, não, para ele curtir mesmo, para ele vivenciar novas experiências. Pronto, a gente estava falando, sabe, sobre essa questão de deixar fazer o que quiser. Nesse momento, ele está se divertindo e vocês que são a rede de apoio também. Isso não traz uma leveza para vocês, de uma certa forma? Uma sensação de que ele pode ir muito mais além? Exatamente. É isso que a gente, né, que a gente quer. Nesse momento, essa atitude dela relacionada a ele participar, continuar, porque ela poderia ter dito, não, eu vou tirar. Eu descobri que ele tem o autismo, eu não vou deixar mais ele participar.
essa continuidade e, ao mesmo tempo, participou a primeira vez sem saber do autismo, deixou continuar e foi até o universo, né? Com essa parte dessa continuação. Isso é muito importante para essa rede de apoio também, né? Demais, muito importante. Você vê como quanto mais informação, melhor esse olhar. Como identificar o diagnóstico, né? Tem pessoas que vão ter o diagnóstico dos seus filhos na fase adulta, Sim. né? Por conta de não conhecer as características do autismo, né? Ou às vezes eu quero colocar dentro de casa e por medo, por vergonha, porque eles têm as estereotipias. Às vezes estereotipias é para regular aquela criança, né? E às vezes as mães, a sociedade quer que eles sejam iguais, né? São iguais, mas nas diferenças, eles têm as diferenças. Sim, né? Tem atitudes diferenciadas, não é isso? E os diagnósticos também, eles, né, vão do leve ao moderado ao severo, né? Também No tem caso, isso, né? você que já é uma mãe de um filho já adulto, Adolescente, né? Como intervir? Em que momento intervir? Nas terapias, Em todas as situações. precocemente, né? Na questão do diagnóstico, Sim. tá falando, de forma precoce. Quanto mais precoce eu faça essa intervenção, quanto mais ele vai ter sucesso, né? Quanto mais ele vai estar preparado para estar na sociedade, para entender o conteúdo, né? Por exemplo, ele quebrou, né? Já veio o pai, conduziu, pegou a criança, né? Já trouxe para um espaço mais confortável. Você já fez essa inclusão, você pegou a plantinha, deu para ele tocar. Então ele só queria tocar, tocou, você tá vendo, tá ali, abandonou. Ele tá vendo, mas não tá dando tanta importância. Exatamente. O Aí pai tá observando, mas tá aqui ele circulando. olha, dá uma risadinha, acha tudo muito engraçado. Exato. Mas ele teve uma coisa que me chamou a atenção. Não sei se vocês perceberam isso. Caiu a plantinha, caiu as pedrinhas, é como se ele tivesse a noção de que ali não é pra ele. Não é para ele, exatamente. Então ele não volta porque ele viu que, de alguma forma, ele viu. Ele teve uma certa atenção. Exatamente. Isso é importante, né? Importante. A criança hiperativa, né, esses movimentos, para ele é muito importante e significativo, né? Porque ele vai estar trabalhando Como ali, é que ele tá... vai acertar se ele não tem os momentos que acontecem? Exatamente. Eu não falo nem de erro. Momentos que acontecem, né? Como é que ele vai poder entender se pode fazer ou não? É vivenciando as situações, assim E a como a mãe? gente no dia a dia. Tem situações que a gente passou pela fase da infância que a gente teve que entender. Não, ali eu não vou mais mexer naquilo que eu sei que machuca. Exatamente. Eu sei que... Tem que vivenciar. Né? isso. Vivenciar. É mais ou menos Exatamente. isso, né, mãe? Isso. Olha, a gente está tão feliz de te receber aqui e, assim, dessa tranquilidade que a própria psicopedagoga percebeu. Ele está na escola? Sim, estuda desde os 2 anos. Desde os 2 Ele anos. está com 4 agora. Como é vivenciado esse dia a dia dele na escola? Ele adora. Ele sabe já o alfabeto e os números desde os 2 anos. É um hiperfoco dele. Ele aprendeu sozinho, ninguém ensinou. Então, desde os 2 anos, Facilidade. sabe escrever o nome dele. Sabe desde escrever os o 2 nome dele? anos. Gente... Então ele aprendeu sozinho. Eu nunca cheguei pra ele e ensinei. Ó, é assim o alfabeto. Não. Essa ele aprendeu questão só. de colocar ele, a criança, logo cedo, na creche, na escola, se faz importante. Muito importante, porque a socialização para eles é o que é o mais difícil. Ele se comunicar, ele conseguir falar o que ele quer, pedir. Então, essa socialização vai propiciar até a fala, né? Iniciar o processo de fala, de solicitar, de experimentar, a gente aprende com o outro, né? Então, com o modelo. Então, quanto mais ele estiver no meio de pessoas típicas, né? Ele vai aprendendo com o outro, vai aprendendo a pegar no copo. Aí é que a gente diz a inclusão acontece para os outros que não têm diagnóstico, eles vão ver e vão ajudar naquele processo, vai chamar ele para a roda, né? Então, a inclusão Ele vai se socializar. serve até para os demais. Então, ele vai se socializar, vai trabalhar a comunicação, vai comunicar a interação. Então, são ganhos significativos. Quanto mais cedo eu adentrar a escola, mais ganhos aquela criança vai ter. Podemos dizer que hoje, dentro da nossa capital, a questão das terapias, né, a questão dessa ajuda, desse apoio, não falta tanto. A gente já caminhou, já avançamos muito, né? Sim. Antigamente era negada as matrículas, Sim. né? E teve a intervenção de toda, né, os órgãos e hoje não se vê mais negando matrícula para as pessoas com autismo. Mas, porém, ainda temos que avançar essa etapa na questão de trabalhar a individualidade, o conteúdo para aquela criança, o material adaptado. Ele não aprende
daquela forma com os demais, né? Aprende de uma forma lúdica, né? De uma forma já interativa, os que não falam, que não são verbal, já tem que entrar com um método específico, né? De PECs, enfim, tem que ter a especialidade e a particularidade de cada um, então precisa capacitar, precisa informar. Tem até hoje professores que querem segurar as mãos das crianças porque ele está fazendo as estereotipias. Não, professora, você não pode jamais segurar as mãos dele. Não é porque ele fica badento, eu fico com medo dele quebrar. Então você vê a inocência daquele professor, na verdade, não conhece. Estão precisando conhecer mais, elas estão precisando de mais informação. Porque se fala muito, muito, muito sobre o assunto, mas de verdade fica todo mundo ainda nessa busca de como agir, de como se comportar, como pode, porque cada um tem um jeito diferente. Um jeito diferente, exatamente. A sua, são diagnósticos semelhantes, né? Iguais, mas tem as particularidades, são totalmente diferentes. Tem uns que são mais quietos, mais silenciosos. Exato. Aí quando a gente fala nesse lado quieto e silencioso, talvez também não tenha sido inserido dentro de uma socialização. Porque quando a gente começa a ver que essa pessoa, ela tem um contato a mais com as pessoas, que ela passa a lidar mais com as pessoas, parece que muda um pouco. Eu não sei o nome do filme. Eu assisti um filme agora, recentemente, de um jovem adolescente, eu não me lembro o nome, gente, eu não me lembro o nome. E achei muito interessante, que foi de um músico muito famoso, né, a história conta, e que ele perdeu a fama. E aí ele foi para o mundo e o mundo fez ele conhecer um autista. Muito interessante. E ele precisava das como é o nome? Baqueta. Isso, para ficar batendo. Então ele só se acalmava quando ele batia. Regulando, né? E toda vez que ele era contrariado, ele tinha que tê-las na mão para bater. Caso contrário... Então, assim, teve uma situação que a mãe presenciou esse momento, onde teve a participação desse músico, que nem esse músico sabia, e aí ele percebeu que ele poderia ajudá-los sem elas estarem na mão dele. Naquele momento, aquela calma. E ele começou a se irritar, e a mãe procurando, porque não estava conseguindo encontrar, e naquele momento ele foi na parte da inclusão e começou a bater, tutu. E ali ele foi acalmando e foi fazendo a mesma coisa. Então, assim, quando você fala, é um filme muito interessante, que depois eu vou até pedir para o Zan até divulgar ele, né, no nosso programa, no Entreter, para que possa induzir outras pessoas a assistir filmes interessantes assim, para você entender um pouco. E se olhar assim, a gente não foi muito legal, porque por trás de tudo isso teve uma história linda no final. Uma história tanto para o músico como para a criança autista. Porque ela pôde vivenciar algo que ela era impedida de vivenciar. Por exemplo, a mãe tem que entender que ela pode ter um momento para se cuidar e ficar bela, que ela pode ter um momento para ela fazer coisas que ela fazia e que ela não está podendo fazer, ela vai ter tempo de fazer. É realmente socializar essa criança para que ela tenha os momentos dela, mas que a família também tenha seus momentos. Exatamente. E eu achei muito legal porque a mãe dançava. E de repente a mãe parou de dançar para cuidar do filho. E aí ela voltou a dançar. Então, assim, essa rede de apoio que aconteceu dentro desse filme mostrou isso. E depois ele disse: mãe, vá viver sua vida. Ótimo. A senhora pode viver sua vida. A senhora pode fazer isso, a senhora pode fazer aquilo. Coisas que ele não dizia. Ele precisou extravasar. Lembrei do meu agora, que quando eu tinha que levá-lo para a escola, eu teria que ficar na escola, porque ele desregulava, a professora me chamava, a coordenadora. Hoje ele já diz: não deixa nem eu entrar na escola. Mamãe, tchau, vá. Você tem que ir, você tem que trabalhar, vá, olha, você tem que só. ir. Meu Deus, aquela satisfação. E esse entendimento vai tendo, essa criança vai tendo a gente quando tem essa rede de trabalha apoio. a criança precocemente justamente porque a gente quer a independência dessa criança, Sim. né? Porque um dia a gente vai deixar de existir, né? E eles têm que estar preparados para viver nesse mundo que é deles também, né? Tendo essas experiências, vai amadurecendo cada vez mais, né? Mas sempre atrelado ao profissional, que tem que estar junto, né? Sempre com o profissional, nunca do senso comum, nunca a mãe vai fazer as intervenções e nada do senso comum dela, porque a gente está aprendendo, e eu aprendo todos os dias com meu filho, né? Hoje ele é adolescente, mas eu já
eu fico assim, meu Deus, me dá cada exemplo, né, de humanidade, de um olhar carinhoso, me beija. Acham que as crianças autistas não são carinhosas, que, né? Não. Tudo é o que você são dá. Amorosas. Né? Se são você amorosas. dá amor, você recebe amor. Sim. Né? Exatamente isso. Muito bom. Muito feliz. Hoje, o que você tem para falar como mãe de um filho autista, adolescente, para a mãe que está em casa assistindo você agora, né? E para aquela pessoa que ainda não descobriu esse diagnóstico, e para aquelas pessoas que não têm filhos autistas, mas que vão ter filhos de amigos autistas, né? Vão ter crianças autistas que vai ter que conviver e que vai ter que entender, porque a gente tem que trabalhar. Se a gente não consegue trabalhar a cabeça do adulto agora, aquele adulto que ainda não conseguiu entender, a gente tem que trabalhar a criança que vai se tornar um adulto a entender essa socialização. Eu acho que a gente tem que plantar essa sementinha que vai ficar para a vida toda. Né? A gente tem que plantar essa semente. O que você tem para falar para quem está em casa? Exatamente. A gente, como mãe, recebe o diagnóstico, é muito difícil, né? Difícil, sim, mas não é impossível. Não é impossível que aquela criança, né, se desenvolva. Temos exemplo, eu tenho um exemplo dentro da minha casa, o meu não falava, o meu não interagia, o meu não conseguia escrever, não conseguia sentar. Verdade. Enfrentei tudo isso, né? Mas o que eu digo é que não desistam, né? Ei, mãe, ele te deu uma profissão. E me deu uma nova profissão. Uma nova profissão. Eu recebi o diagnóstico, eu já era assistente social. Olha só. Só. Então ela é um talento, Lorena. Eu já era assistente social e eu digo, o que é isso? O que é, né? A doutora Adriana me deu o diagnóstico ali, pam, não acredito que você não sabe, ele é autista. Não sei nem o que é isso. E pronto, chorei assim um ano, voltei depois de um ano para dar a resposta dos exames, porque é difícil esse processo. Sim. E depois a gente vai vendo, é possível. Então, fortalecer, juntar com outras mães. Nós participamos do mesmo grupo de WhatsApp, grupo de mães, para a gente ver que não sou só eu que passo por isso. Existem outras mães. A pesquisa que teve agora, de 1 a cada 36 pessoas terão, né, autismo. Por exemplo, agora depois do Covid, com muitas buscas de atendimentos psicológicos, já na fase adulta, pessoas estão se descobrindo autistas. Exatamente. Não é isso, mãe? Diga, então eu era autista, né? Então eu sofria tudo isso, aí vai olhar para uma criança. Sim. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos estar também com a fonoaudióloga para conversar. E eu queria, Tice, desde já te parabenizar. Obrigada. Dizer que você está de parabéns pela forma como você vive e convive o seu dia a dia, com essa inteligência de levar teu filho para ter momentos interessantes e importantes que fazem parte da infância dele. Quem não quis ser Miss, quem não quis ser modelo, não é verdade? Tu não quis ser modelo, não quis ser Miss, não quis estar na passarela? Muito. Não quis ser a mais bela? Nós já desfilamos em Teresina Shopping, eu e meu filho, né? Nas mães especiais, tem um desfile, nós desfilamos. Eu e meu filho apresentando para a sociedade que linda. Meu filho, né? Aqui está para o mundo, enfim. Cantamos no Teresina Shopping, então, eu e meu filho. Todo mundo já teve viveu isso na infância, para contar na fase adulta. Os nossos autistas também. Também. Isso. Não é isso, mãe? É isso. Então, assim, para a mãe que está em casa, o que você diz como mãe? Como mãe, aceite seu filho como ele é. E ame ele também do jeito que ele é. Ai, mas eu não recebi nenhum abraço. Ai, que coisa. Eu não recebi nenhum abraço. Eu queria tanto um abraço. Ai, tia. Cadê meu abraço? Você já até de batom. Não, eu quero abraçar minha mãe. É minha mãe que eu quero abraçar, a tia Vanusa. Mas ele é muito lindo. Ele é muito carinhoso. Olha, que Deus abençoe. Que Deus abençoe seu filho. Deus abençoe você. Que você ajude outras mães como psicopedagoga. E que a gente possa verdadeiramente entender que essa busca tem que ser constante e necessária. Não é verdade? Falar sobre autismo não é só no Dia Mundial de Autismo, mas todos os dias, né? Temos que falar sobre inclusão, sobre esse amor que pra gente é muito importante e incondicional. Agora, quem quiser acompanhar, Tice, o nosso príncipe, que hoje é estrela. Vocês podem acompanhar os seguidores, mas quem quiser ver as fotos, ver um pouco mais da história. A gente coloca muito conteúdo sobre autismo, exatamente para conscientizar a pessoa no Instagram dele, que é @PedroVictor_OS. Muito bom. E a nossa
psicopedagoga, também pode ajudar outras pessoas e também com esse apoio também do lado psicológico, né? Exatamente. A gente trabalha na Tagarelas, né? Faço atendimento lá e estou disponível, né? Para quem precisar desse atendimento. Quanto mais precocemente a gente fizer a intervenção psicopedagógica, de psicomotricidade, né, mais ganhos significativos a criança tem. De movimentos, de coordenação motora, de socialização. Então, me busque, Marcibele Fernandes. Tá Muito bom, obrigada. Estou disponível para a sociedade. Muito bom. E daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade na nossa conversa, só que já já nós vamos estar com uma fonoaudióloga. A importância de uma fonoaudióloga na vida de uma criança autista é importantíssimo, né, meninas? É um profissional que eu digo muito, meu Deus do céu, parece um anjo. Ela tem um segredo, que quando a criança entra no consultório, poucos meses a criança desenvolve a fala rapidamente. Perfeito esse Seu trabalho. filho está com fonoaudióloga Sim, também? ele não falava nada. E hoje em dia ele já começou a falar, já repete, que a gente pede para ele repetir. Ele não conversa ainda, mas vai chegar lá, se Deus quiser. E esse desenvolvimento da fala, nós vamos conversar daqui a pouquinho com ela, que ela vai poder nos esclarecer melhor.